Seja aí de volta. Fala, moçada, sejam bem-vindos a mais um episódio do Estúdio Mercury, aqui direto da Fishing Show Brasil. Podpesca que está aqui para conversar. Grande amigo nosso, amigo de longa data, Pepe Mélega. Seja muito bem-vindo. Mas antes, esqueci de apresentar a gente aqui, né? Eu sou o França do Podpesca, que está aqui o Latino. E agora sim, Pepe, mil desculpas. Obrigado Seja por estar aí de volta. Mais uma vez. Mais uma vez. Mas aí. Sempre é legal bater um papo com você. Pô, satisfação tremenda. A gente troca muita ideia, muita coisa acontece, é gostoso demais. É sempre muito bom. Digamos que eu sou um dos fãs de carteirinha. Pô, que honra. E para nós é exatamente isso, uma honra, né? Todos que nos assistem é uma honra, mas pessoas, né, que são do meio, que entendem, obviamente que de vez em quando ele deve estar escutando a gente falando assim, não é assim que se pesca com down shot. Down shot é outra história, é outra história. Mas que honra, a lenda viva da pesca esportiva. Isso é mais um. É mais um que tem uma paixão muito grande por isso tudo, que sabe o quanto isso é saudável para nós, que entende que seja ela uma pesca de lazer ou de competição, ela é uma pesca esportiva, que te dá um alívio daquela carga diária que a gente vive, principalmente para quem vive em grande cidade. No meu caso, em São Paulo, no de vocês, Curitiba, é aquela coisa que ajuda a gente a tocar as coisas para frente. Nada como entrar no Souza Bolt no sábado e deixar tudo para trás. Resumiu muito bem o sentimento. Passar o dia fazendo o que a gente gosta, né? Conversávamos com um outro casal em outro episódio aqui. Mas vocês vivem da pesca? Não. Mas a gente pesca para viver. Exatamente. Eu acho que é mais ou menos por aí. É bem isso. Mas agora, meu querido, do alto saber que a vida lhe deu conhecimento, né? Porque você, por mais que não pareça, é um pouquinho mais velho que a gente. Um pouquinho mais velho que a gente, muito mais conservado, obviamente, do que nós. Mas você acompanhou, né, já há muitos anos a evolução da pesca esportiva, a evolução do pescador. O que você acha que lá atrás mudou porque é feito hoje? Tem muita coisa que mudou, né? A gente está falando lá quando a gente começou, inclusive, a fazer a revista, a fazer programa, a gente usava um barco de alumínio, muitas vezes 4,80 metros, às vezes de 5, uma semi-chata, ou mesmo um porte em V, uma coisa pouco instável para aquilo que a gente estava fazendo. Motorização era 25, às vezes 15. E hoje em dia a coisa, você vê como evoluiu na parte náutica, né? O que aconteceu com o advento dos barcos já específicos, o Bass Boat, que o nascimento deles representa uma caixa de pesca que vai à água. Esse é o conceito do Bass Boat. Quem criou isso, que tem a marca Skitter, fez exatamente isso. É assim que ele define o Bass Boat. E nós passamos a ter conforto, segurança e performance. Então, na parte náutica, isso é um absurdo de evolução. E eu acompanhei exatamente, outro dia fiz até um post, os 30 anos de introdução de fabricação nacional de Bass Boat. Tinha completado 30 anos. Nascimento do primeiro casco, que foi um casco que acharam na Argentina, em Glasgow, que veio para Curitiba. Os dois antigos, oh, meu Deus do céu, fugiu o nome, com o Zé Maria, fizeram o primeiro molde dele. E aí surgiu o primeiro Bass Boat no Brasil. Do molde de um alumínio? Não. De um Bass Boat de um fibra Bass Boat. que estava lá na fronteira na Argentina. No fundo é isso. A história mais conhecida e a história talvez mais crível do advento da indústria de Bass Boat no Brasil. De fibra. Existia
uma fábrica em São Paulo que era especializada em sistema de ar-condicionado e tinha um engenheiro que era pescador e engenheiro náutico, chamava Center. A Center criou o primeiro bass boat de alumínio do Brasil. Bass de alumínio. De alumínio. Por quê? Porque em São Paulo tinha uma coisa que chamava Pesca Post. E a Pesca Post trouxe os tracker com 25 e com 40. Importou para começar a vender no Brasil. Barcos de fibra. De alumínio. Alumínio. Da marca Tracker, que é uma Tracker. marca famosa dentro dos Uhum. Estados Unidos. E a Center já vinha com o projeto e já estava fazendo esse barco. Eu cheguei até um, com Mercury 75, 4 tempos, 2 tempos. 75? 2 tempos. O melhor motor que eu usei até hoje e uso até hoje. Você ainda tem? Não, eu tenho 4 tempos agora lá. Ah, tá. Mas esse teu 75, que ano nós estamos falando disso? 1995. Não, 1994. E ele tá funcionando até hoje? Não, esse não. Esse eu não tenho mais. Foi passado para frente. Que era um autolube. Você não precisava misturar gasolina no tanque. Já era um Botava autolube. o óleo no autolube aqui. Olha na máquina. 1994 já era outro 94. Já tinha autolube. Que era um casco da Center. 10 volts da Center. 5 metros e 30. Agora, a evolução dos equipamentos de pesca, né, embarcações, motorização é um negócio Absurdo, absurdo. absurdo, né? Absurdo, porque todos esses motores menores, né? Igual você comentou lá em 94, você com 75, mas antigamente a motorização pequena era o que tocava, né? Era- Só tinha era- alumínio. Quem tinha um 40 era rei. Quem tinha um 40 era rei mesmo. O cara que Imagina. pescava com 40 era o Que cara. loucura. Hoje a gente tá olhando aqui, ó, Olha o tamanho. 400, um 500. 400. Né? É Lá na ponta tem um 500. Você imagine? Então, assim, se você pudesse projetar, porque você sabe, né, os 30 anos que você falou que eu acompanhei o nascimento e a gente chegou até aqui. Você acha que nos próximos 30 anos tem algum limite que essas empresas do mundo náutico vão respeitar ou eles vão passar por cima de tudo? Difícil dizer. Porque sempre tem o estudo da hidrodinâmica para você fazer o casco. Esse tem que respeitar. Mas isso pode evoluir. Né? Vocês já devem ter visto balsas com hidrofall. Ou seja, se acelera, o hidrofall tira a parte toda da frente, você economiza combustível e ganha velocidade. Pode ser que um dia a gente veja isso num barco de pesca. Para ganhar velocidade, no caso, né? Você tem mais Pode ser, performance não ali sei. de velocidade. Eu acho que a lógica não é necessária, a gente olhando a estrutura e o desenho do Dasbolt atual. Eu acho que é desnecessário. Agora, imagina um casco que atravessa Inglaterra, França, Inglaterra, Espanha, que usam esses sistemas. O que eles estão ganhando? E você acha que os equipamentos de pesca, como, né, finlinha, material de pesca, evoluiu na mesma proporção que as embarcações e os motores? Eu vou me permitir dividir em 3 partes essa resposta, tá? Quando eu comecei a me aprofundar mais, existia uma referência em questão de grafite no mundo. Chamava Gary Loomis. As famosas G-Loomis, as varas G-Loomis. O cara é um gênio, está ativo até hoje, conhece profundamente isso, gostava de pescar e desenvolvia as coisas. E o grafite da época era o grafite 96. Vara encorpada, pesada, boa capacidade de arremesso, um pouco de flexibilidade, mas ainda pesada. A evolução disso foi acelerando, 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 e agora nós estamos falando do T1001, da Toray, que é o novo grafite, extremamente leve, permitindo fazer o butt, a parte de trás da vara mais fina, mais leve, resistente, com uma velocidade que você pode mudar de acordo com o projeto, deixá-la extra fast, deixá-la mais progressiva. Quer dizer, foi uma coisa de louco. Tudo começou lá atrás, bem lá atrás. Aí surgiram uns conceitos de carretilha muito legais.
saiu as famosas Abu redondas, 3.500, 4.600, 5.500. Começaram a aparecer umas carretilhas de perfil. E aí a Shimano vem e coloca a primeira Bantam. Mas ela ainda era cabeçuda aqui na área da engrenagem. Daqui a pouco vem a famosa Chronart. Cronar. Cinza. Revolucionou tudo. A pegada, a ergonometria ficou mágica. Mas o grande pulo do gato para mim, já vinham testando alguma coisa com uma fibra chamada Orlon da Dupont, de fio trançado. Foi quando a Spyder colocou no mercado a primeira linha trançada. A partir daí, foi um absurdo. Por quê? Você tem uma linha quase zero de elasticidade, onde a espessura caiu muito em relação à resistência e te proporcionou pescar com muito mais peixe, muito mais outras coisas, com um equipamento muito leve na mão. O que aconteceu com o pessoal que faz molinete e carretilha? Rapidamente tiveram que desenvolver novas engrenagens que aguentassem o tranco da linha, que começou a destruir as antigas. Então tiveram que trabalhar muito nisso, diminuir o tamanho. Você saiu de uma carretilha em média com 300, 280 gramas, com uma coisa de 175, 168, 152, e agora surge uma com 145. Que é isso? Um copinho de E café, continua tendo poder de tração. Ou seja, o que tiveram que evoluir nas engrenagens, recortes específicos, matéria-prima e tudo mais, acabou puxando um monte de coisa. A evolução dos passadores, sai lá atrás do Hardeloy, vem pro SICK, vem pro Torzite, vem e vai. Tudo isso puxado por um único produto, que para mim foi o maior responsável pela evolução, que foi a linha. Todo mundo começa a falar dos outros, mas todo mundo esquece. Quem realmente provocou tudo foi a linha. O pontapé inicial, Quando se iniciou o multifilamento para nós aqui. Isso é de 1995, o primeiro que chegou no Brasil para ser distribuído comercialmente, vendido nas lojas, é de 1995. Spydwell. Que isso. Agora, eu lembro da importadora, eu lembro do gerente de produto e de marketing muito bem deles, que era eu. Agora, Pepe, puxando um pouquinho para o lado do fotojornalismo, né? Que é, não que a outra parte aí da pescaria não seja o seu métier, mas o fotojornalismo é o seu métier. Você já, fotografou, registrou muita coisa, né? Você já viveu muita coisa, né? Mas dentro de toda essa tua experiência fotografando e vivendo coisas, experienciando coisas, dentro de tudo isso, qual foi o momento mais marcante, o momento que simboliza o nascimento da pesca esportiva como que a gente vê hoje? É difícil porque teve algumas variáveis, mas sem sombra de dúvida, se a gente pensar valor histórico, foi o advento do Rubens Almeida Prado na TV. Isso Sim. criou uma mudança de paradigma completo, tá? Por que eu digo de paradigma completo? Porque com ele, lá na época, não era Pesca e Companhia, era Pesca Brasil, passava na Gazeta no sábado à tarde. O grande público foi tendo conhecimento disso. E aí o que aconteceu? Como estava sendo mostrado uma pescaria ao vivo, alterou o conceito dentro das revistas. Eu não posso mais só segurar o peixe, tirar uma foto e escrever um artigo. Eu tenho que mostrar muito mais coisa, porque a revista, o programa começou a mostrar muito mais coisa. É o barco que você pesca, é a pousada que você fica hospedado, é como você chega. A revista passou a ter que reproduzir isso, através de foto, através de um texto elaborado, para depois falar de pesca. Então, sem sombra de dúvida, a grande mudança ocorreu com o advento do Pesca Brasil com o Rubens de Almeida Prado. Não tenho dúvida nenhuma. Apesar de que já tinha um vídeo feito antes, na revista Aruanã, com o Gugu, a pesca do tucunaré com isca artificial. Mas, de maneira nenhuma, teve o impacto que teve o Rubens na TV.
E isso, TV Gazeta, canal 11 em São Paulo. e isso foi em que momento, que ano, mais ou menos, que período que foi que aconteceu essa virada de Eu chave? acho que se eu não estou louco, o programa também é de 94. Se eu não estou louco. Porque a revista veio depois, quando mudou o nome para o Pesca e Companhia, e foi para o SBT, e aí também juntaram a editora para fazer, que aliás na revista número 1, Antonella, explicando técnicas de arremesso. O editor era um grande amigo, que era o baterista dos Incríveis, o Rubinho, Baterista? baterista. Outra. Ele era frenético, ele tinha um estúdio grande, fazia jingles e tudo mais, era baterista do Incrível, e atuou como editor no projeto inicial da revista Pesca e Companhia. Era um pescador extraordinário, parceirão. Que o E com cenário- isso faltava uma matéria, ele falou, "Ah, vamos fazer isso, vamos lá fazer." Mas o cenário da pesca estava preparado para essa mudança que o Rubinho trouxe assim no peito de todo mundo? Sim e não. Como que essa galera recebeu essa mudança aí? Exato. Eu vou tentar elucidar para vocês. Lá nessa época, foi quando a gente passou a ter acesso a alguns canais específicos, canais pagos de TV. Principalmente a ESPN. A ESPN tinha 3, 4 programas de pesca no final de semana. Isso tudo foi mexendo na cabeça. As pessoas foram vendo como o americano pescava black bass. Foram vendo os pés pontos. Foram vendo alguns lances de competição. Assistiram mais o Pesca e Solte. E foi assim que nasceu o programa Pesca e Companhia. A gente estava sentado numa mesa de bar em frente a uma loja em São Paulo. O Marcão conversando com o Rubinho. Daqui a pouco eu sentei e o Rubinho... "Ué, os programas lá são legal, tal. Bem que podia ter um programa aqui." O Marcão parou um pouco. "Eu conheço uma pessoa que talvez a gente consiga fazer um programa." Essa pessoa era ligada à Rede Gazeta, Walter Uchoa. Bateram o papo, surgiu a ideia do programa. A gente tinha um outro grande pescador na Ápia, Associação Paulista da Isca Artificial, que era o Amadeu Cataldi. O filho dele tinha uma produtora. Emprestaram equipamento e foi gravado o primeiro programa, a Cachoeira do França do Black Bass. Então existia um preparo, porque todo mundo já estava vendo. A pessoa que curtia pesca já estava assistindo no ESPN. Um produto de fora. Um produto de fora. Na hora que apareceu um produto em língua portuguesa na casa deles, estava tudo pronto para explodir. O pessoal tava ansioso para que isso acontecesse. Era o momento adequado. A caminha estava feita, era só deitar. Era só deitar. E o Rubinho fez de maneira muito mágica. Não pensem vocês que eu estou puxando o saco dele, não. É porque ele fez num momento muito mágico. Ele entendeu, se aprofundou, se treinou, fez curso para saber como fazia as coisas do jeito certo e criou um carisma no meio da garotada absurdo. Aí o que ele colocou de criançada no mercado para pescar? Todo moleque de 9, todo moleque de 9, 10 anos naquela época queria ser o Rubinho. Imagina. Agora você acha, né? Vou dar uma guinada aqui para o outro lado, mas nesse mesmo gancho. Você acha que hoje em dia, com a facilidade, né, que é o mundo digital, hoje tá muito mais fácil para a gente entregar essa ideia da pesca esportiva para essa geração que está vindo? Porque lá atrás, quando vocês começaram, quando vocês chegaram, era tudo mato, né? Por mais que estivesse preparado Ou era tudo água. ou era tudo água, Só água. estava preparado o cenário, vocês tiveram que incutir na cabeça das pessoas a ideia do pesca e solte, enfim, todo esse rolê. Hoje, penso que a ideia não é mais essa, né? Isso já Não. está ali, está pronto. Isso está implantado. Esse é um legado que já ficou. Esse legado, ninguém discute. Tá? Apesar dele existir antes do programa, e a APIA, que era a Associação dos Pescadores de Isca Artificial, com sede em São Paulo, já tinha as reuniões, a gente já se incentivava, já estava brigando, junto, inclusive, ao Ministério Público,
fosse uma lista aos órgãos específicos para que o pesca e solte existisse. E, na realidade, o pesca e solte já existia. Porque já tinha uma série de peixes com tamanho mínimo. Se você pegasse, você tinha que soltar. Era um pesca que solta e obrigatório. Entendeu? Só foi acelerado o processo muito mais. Tá? Agora, a grande diferença, como é que eu vou colocar em números? Vamos fazer uma hipótese aqui, talvez vocês conheçam o que eu vou falar. Você tinha que ter, no mínimo, uma Betamax. Antes antes da Betamax, existia uma câmera da Sony grande, que não gravava o áudio. Só vídeo. Saía cabo dela e vinha para um operador que a gente chamava Cabo Man, que era o cara que trazia o gravador aqui do lado e ficava monitorando o áudio. No começo foi isso. Aí veio a Betamax, aí apareceram os microfones da Shure, por RF, depois vieram os da Sennheiser. Você começa a somar isso, uma máquina dessa naquela época custava uns $32 mil. Conjunto de microfone, mais uns $4 mil com tudo. Se eu te der $2 mil na mão hoje, você põe 4 câmeras a bordo e tem um sistema de microfones e 2 backup ainda para usar. É mais fácil. Expliquei? Expliquei porque prolifera programa de pesca. Não existia, você tinha que ter uma TV aberta. Uma TV aberta custava uma fortuna. Tá? Eu vou tentar fazer uma conversão aqui na minha cabeça para uma parte que eu sei. Se você fosse comprar 1 hora de tempo no SBT naquela época, ia equivaler a uns 380 mil hoje. Grana. Quanto vocês gastaram para estar no ar? Quanto as pessoas que estão aqui fazendo A mídia digital. mídia digital gastou para estar fazendo? Isso só vai proliferar ainda mais e vai ter aquele eterno problema. Tem que saber filtrar. Porque tem muita coisa legal, mas também tem muito lixo. Tem muito lixo. Mas daí Tem muita correção atrás de like. Os caras inventam umas coisas que não tem nada a não ver. existe. Mas eu continuo falando, tudo isso é útil. Eu não quero saber se a menina tá toda de rosa, se a outra não sei o quê, se a usa outra bota, se aquele lá usa capa. Tá todo mundo falando de pesca. E Exatamente. tá todo mundo empurrando o mercado embora. Todo mundo falando de pesca do seu jeito, mas tá falando Não de importa, pesca. tô falando de pesca. Ou seja, a gurizada voltou a querer pescar. Sim. A gente discutia há pouco, inclusive, sobre isso, que hoje em dia, não a molecada, né, mas o adolescente que já está com habilitação, vamos assim dizer, eles já estão optando daqui a pouco em não ter um carro tal, porque eu vou comprar meu barquinho Vou comprar também. meu barco para pescar. Eu rolê. Agora, Exatamente. nessa evolução toda, Pepe, né, dos barcos, dos equipamentos, da motorização, o que você acha que no que você acha que a Mercury, nesse desenvolvimento, contribuiu para essa evolução? Muito. Posso dar um exemplo pessoal? Deve. Deve. Meu primeiro motor foi um 25. Minto. Meu primeiro motor foi um 15. Pessoal. Naquela época a gente ia pescar ali no canal de Bertioga, às vezes onde vocês vão pescar no domingo. Domingo. Tá? Bem lembrado. Bem A gente lembrado. pescava ali, alugava o barco, às vezes alugava o motor, mas normalmente a gente levava o motor, alugava só o barco, motor elétrico e motor de pô. Então eu a primeira vez aluguei um 15 Mercury, depois eu comprei um 15 Mercury, 4, 5 meses depois eu vendi e comprei um 25. Tava reizão. Já tava reizão. Já tava de boa. Né? Logo depois eu pulei e comprei um 40. Aí Já tinha uma semi-chata. já era Fiquei dono do 6 país. meses com ela. Fiquei 6 meses com ela. E mandei ele embora e comprei um 40 com partida elétrica. Aí ficou nojento. Aí era o rei da cocada preta, nojentão, não sei o que lá. E aí
eu vi o projeto do 15, do Besbolt de alumínio e partimos para o 75 e 2 Foi um perereco. A gente sabia que ele existia, a gente fez o pedido, ele custou para chegar, não era o estoque que tem hoje, era diferente. Custou para chegar, quando chegou, a gente colocou no barco, eu falei, meu Deus do céu. Né? Era mais ou menos você olhar os Ranger de alumínio com 115 lá nos Estados Unidos. A diferença ainda era... Daqui a pouco, vendi esse barco, fiquei um pouquinho sem ter barco e fui meu primeiro Besbolt, 258. Acho que foi o terceiro. Acho que o primeiro era do Rold, não. Primeiro do Garrincha, segundo do Rold e o terceiro meu. Alguma coisa assim. Meti um 90. Aí fiquei muito tempo com esse barco, vim correr uma prova aqui. Era a prova do Deodato, Yacht Clube Caiobá. O Viriato e o João Schmidt, do Rio Grande do Sul, resolveram que iam levar meu barco embora. Fizeram uma proposta e eu vendi o barco para ele. Passei o cheque com o Zé Maria e fiz um 270. Com esse 270. Que motor? 150. Nossa. Isso em que ano? 97 e 99. 99. Que é isso? E aí tava aquela loucura, né? O Ega já tinha 2 jack para afastar 14 polegadas da cabeça. Todo mundo tentando fazer o barco mais rápido do Brasil. E o meu dava 70 milhas na água salgada. Tava bem, hein? Tava muito bem. E mais ou menos nessa época eu fui fazer a cobertura do Boat Show específico para Besbolt, em Fort Lauderdale. E eu entrei dentro do Bullet, andei no Bullet, fotografei lá dentro a 104,3 milhas. Milhas. Aí eu entendi a loucura que tudo isso estava se tornando. Parecia que não tinha limite. E se a gente continuar pensando, não tem. Você tem caspa aqui, 21 pés, 22 pés, com 400. Nos Estados Unidos não pode. Mas tem limite. Você quer ter um 400, se não me engano, você tem que ter 26 pés. Ah lá, tem regras, né, para você colocar, né? E aí Não começou basta aquela história querer. do Rio. Mas o importante é que a Mercury sempre soube se colocar. Desde sempre tava lá, né? E o mais engraçado é que teve uma hora que ela escalou uma coisa muito importante. Porque mudou o jeito de pescar na água salgada. Ela escalou primeiro lá. E aí se completou no Besbolt. Mas a primeira grande escalada deles foi na água salgada. Um motor, uma tecnologia de construção um pouco mais complicada, né? Para abastecer as bays que estavam surgindo. Daqui a pouco era parelha, daqui a pouco era trinca. E eles já faziam isso lá fora, já tinha barco com 4. Que é isso? 4. Talvez eu tenha aqui, se eu tiver aqui vai ser um registro interessante. Tinha um barco com 4 motores, não está aqui. Já lembrei que está no outro. Com 4 motores, que foi apresentado numa semana de vela na Ilhabela. 4 motores. 450. 450. Você vai na Flórida, tem 4,300. Você vai no Golfo lá, que a filha mora, 4,350, 4,400. Os caras são malucos, né? Gente, a evolução, e eles lá. Passaram os concorrentes criaram tecnologias incríveis, com proprietários importantes, né? Não vamos esquecer que tem uma marca aí que é da Bombardier. A Bombardier faz avião. A marca como motor de popa não existe mais, a Mercury está aqui.
É verdade, né? Os motores cada vez mais Atravessou os afinados, anos, né, cada cara? vez mais tecnológicos e tudo mais. Então eles agregaram demais no contexto, não no contexto náutico só, no contexto de pesca. O primeiro up na água salgada e depois se espalharam na água doce também de forma brilhante. Ganharam o mundo. Ô Pepe, agora pra gente finalizar aqui o nosso papo, que tem muita história, né? Pesado, podia virar aí 1 hora e meia de papo aí, né? Pepe tem bastante história para contar para nós. Mas ficou uma palavra que você falou aqui, ela não ficou perdida aqui. Você falou e comentou, mas eu queria trazer de volta isso para a gente finalizar aqui, que eu acho que é importante. Você falou em legado. Qual que é o legado que a tua geração deixa para quem está chegando agora, quem está começando hoje? De tudo isso que você já falou para a gente, qual que é o legado principal? Ter mostrado ao público aberto, através da TV, o espetáculo que é você poder estar pescando, os lugares mágicos que você vai viver pescando. Não tenho dúvida nenhuma. Porque foi através disso que eles enxergaram. E é isso que levou essa geração toda que está aí a querer fazer parte. É como nós conversamos, quando vocês estão lá, no meio da Baía de Guaratuba, pode não estar dando nada. Cada um abre uma Coca-Cola, olha para aquilo lá, a vida já é outra. É outro Isso filho. é a magia de estar se pescando. Não importa se é lazer, por simples diversão, ou se é uma pesca competitiva. Isso ninguém tira da gente. E eu acho que o grande legado que ficou dessa turma que foi para a TV lá no início foi mostrar tudo isso de uma maneira muito intensa usando a TV aberta, que era uma coisa complicadíssima. Então o grande mérito para mim é esse. Tudo bem. Perfeito. Meu querido, uma Prazer de novo estar junto com sempre uma você. satisfação. Porra, sensacional. De verdade, creia, sou fã, sempre que eu posso eu estou acompanhando na segunda gente sabe sabe disso, disso, vocês sabem tá lá, disso. Sabe disso, É, sabe. quando não está numa viagem, eu estou lá ligado. E para nós, E vale super a pena, porque muita coisa acontece. e olha que bacana. Continue. E é uma troca, né? Por quê? Porque com base no teu legado e de outros, a gente tá na pesca hoje. E você consumindo um produto de quem chegou na pesca há pouco tempo. Sensacional. Deixa eu só fazer uma partezinho rápida. Agora? Na hora. Eu vou dar um spoiler, o que eu acho no futuro. Tá? E já tenho dito isso. Existe uma onda, e aqui na feira a gente já viu, tem uns rotos moldados, barquinhos de 10 pés e meio, onde possivelmente vão montar motores elétricos cada vez melhores. A Mercury tem isso cada vez mais prolifera. E prolifera em que ambiente? Principalmente nos ambientes de condomínio com lago. E quem está usando isso? A gurizada de 7, 8, 10 anos. O tempo todo, acabou a aula, resolveu as coisas, barquinho na água, motor elétrico, atrás do peixe. Não é lá nos Estados Unidos só. Já reparei isso em Sorocaba, já reparei isso em Itu. Que é isso. Essa geração que vai vir aí, amigo, brava, vai ser o encrenca do cão. Amém, se for praga que pegue. Isso. Meus queridos, muitíssimo obrigado pela audiência de vocês. A gente encerra aqui esse papo sensacional com esse amigo Pepe Melliger aqui no estúdio da Mercury na Fishing Show Brasil 2026. Nos vemos na próxima aí. Eu.